O meu pai era de Filadélfia, do Goiás, e minha mãe de Carolina, Maranhão. Aí vieram para cá atrás de trabalho, né? Que para lá era mais difícil, né? Aí vieram. E hoje eu sei nada de Tianguá, que eu vim pequena. Minha infância foi comendo cupu com leite de castanha, açaí. Fui criada em roça e nos castanhal do seu Zeca do Nelito. Meus avós vieram primeiro lá do Líbano, né, de Zarley. E vieram para cá por causa da guerra e chegaram em Belém, né? Vieram pela época da borracha, da castanha, né? Uma coisa que está interessante em Marabá, nós tínhamos castanhais, meu pai tinha muito castanha. Hoje em dia não tem mais. Virou tudo fazenda, capim. E aqui era barcos e barcos de castanha aí na beira do rio, era a coisa mais linda. Os pentas chegando cheios de castanha, aí carregavam tudo para os armazéns. Os armazéns eram assim, a altura dessa casa, de castanha. Tudo isso sumiu, né? Nós fazíamos parte, né, do Goiás durante um período, né? Na verdade, eu acho que aqui era para ter sido até Goiás. Historicamente tem uma história nesse ponto, que se emancipa logo para poder não entrar para o estado do Goiás, porque havia uma disputa por essa região, porque ela teve ciclos também de imigração. Os próprios paraenses, né, que vieram para cá. A gente teve uma fase que tinha muita gente de Cametá, por exemplo, que vinham para cá por conta desse rio, né? Se usava o rio para transporte, por conta da castanha. E ele era navegável antes de Tucuruí, então tudo para vir para essa região era de barco. Então, assim, ela foi fundada por maranhenses, né? Ela tem uma ligação muito grande com o Maranhão. Ela já teve ciclos de gaúchos, né? Nós tivemos influência muito grande de libaneses. E todo mundo parece que vai chegando e vai ficando, e muitos não querem retornar para a sua cidade, e aí vai criando o seu movimento cultural dentro da cidade. Tudo isso nós participamos. Borracha, né, castanha, daí o garimpo de diamante. A Serra Pelada para mim também foi muito bom. Quando eu cheguei lá, já tinha muita mulher, não sabe? Para mim foi muito bom. Aí eu montei um restaurante lá. Eu trabalhei muito, ganhei muito dinheiro no restaurante, trabalhando, não sabe? Quando dava 10 horas, a comida já estava pronta, que era para os garimpeiros comer para descer para a cava. Que eu morava no interior do Paraná. Eu nasci numa família, né, totalmente patriarcal. Eu não tinha temor do meu pai, eu tinha respeito. Então vou casar e vou embora daqui. Foi através desse casamento que eu vim para cá, para Marabá. E você sabe que árabe gosta de comércio, né? Começaram a colocar comércio, fazer compra em Belém, lá no Bixaramatá, né, que o papai contava muito. Fazia compra lá, atravessava essa cachoeira do Capitariquara, que hoje é a hidrelétrica, né, de Tucuruí. Só que numa dessas vezes que a gente acabou indo embora, voltando e perdemos tudo, tinha uma luz lá no fim do túnel. Que luz era essa? A cozinha. O meu bisavô veio de Tiro. Ele chegou até Imperatriz, conheceu a minha bisavó, tiveram 10 filhos, né? E depois vieram para Marabá e sempre teve o costume de cozinhar. Que meu pai sempre dizia, eu quero manter vocês, ele usava o termo barriga cheia, fartura, gostava de fazer comida. Então ele tirava um dia na semana, ele dizia para minha mãe, ele dizia, Rita, hoje você vai tomar conta de comércio com os filhos, hoje vai cozinhar.
Aí o que fazia, o outro Patrício já sabia, o vizinho, era a família Salame, família Mutran, morava perto. Aí ele já ia levar para o seu Najib, para o seu João Salame. Já na outra semana o seu João Salame fazia, já vinha trazer. Era uma amizade assim muito grande, que hoje acabou. Cedo, minha mãe já estava preparando com a minha avó. Já tinham feito a feira, a mesa já estava cheia de temperos, de couve, repolho, maxixe, todos os ingredientes. E começavam a fazer muito cedo, porque é uma comida trabalhosa. E vim para cá e eu acabei começando do zero, fazendo quibe, esfirra para vender. Abri uma lanchonete pequena ali na Cidade Nova e fui aos poucos, né, de grão em grão. Acabei criando meus filhos através da cozinha. Terminei meu curso superior trabalhando na cozinha. A mamãe que dizia, ela disse, minha filha, aqui não era para ser Marabá. A cidade tinha que ser tira o remendo em vez de urnu, porque todo mundo que vem para cá se dá bem. Ele falava assim, Aba, بدك تطبخي طبخي مثل عم بتعملي لأولادك. أي إذا بتعملي هيك بدك تشتغلي كتير وبدك تعملي حياتك بالأكل. Falava assim, você quer cozinhar? Quer trabalhar na cozinha? Eu falei assim, então trabalha cozinhando como se fosse para os teus filhos. Que se você fizer com o mesmo amor e empenho que você faz para os teus filhos, você vai ter sucesso. Esse arroz aqui, a gente cozinha ele, cozinha os dois primeiro. A lentilha e o arroz. Aí, quando eu vejo que já está quase bem molinho, é que eu já estou fritando ela aqui do lado, em cubo, assim, né? Quadradinho, no azeite de oliva, até ela ficar moreninha. Aí jogo dentro, coloco sal, ela vai secar, só que ela é para ela ficar assim, tipo uma sopa. Ela fica tipo risoto, molinho, meladinho, né? A cozinha, para mim, é uma forma de amor e uma terapia. Então, eu me realizo na cozinha. O bolo de arroz é das 3 gerações, começando pela dona Angélica, que é minha avó, aí vem minha mãe, que é a dona Irã, e agora que eu fiquei. Quando a minha mãe casou com meu pai, seu Domingo, o nome do meu pai é Domingos, mais conhecido como também Domingo Catingueiro, ela fez um forno grande de barro, no quintal da casa, né? No quintal, um fornão grande. O forno dela era um cupim. Um cupim bem grande. Ela fez uma boca assim no cupim. Fazia o forno, botava a lenha dentro. Esquentava e ela assava o bolo. Era isso. Não teve negócio de fazer forno, fazer essas coisas não. Ela achou o forno feito. Meu pai, ele veio embora de lá do Maranhão. Nós morávamos em outra cidade. Ele veio embora. Eu tinha 3 anos. A minha mãe teve outro filho. Aí, no dia que ela ganhou o menino, ele saiu para ir comprar uma farinha para fazer pirão, que o povo chamava. Aí ele foi comprar esse pirão e até hoje nunca mais voltou lá. Aí minha mãe trabalhava muito. E detalhe, hoje eu tenho essa forminha aqui, ó. Mas antigamente a minha mãe trabalhava, o óleo de cozinha era de lata, de lata. Ela cortava a lata e fazia as formas. Era mais de 100 forminhas. A gente ia para a feira, só chegava em casa se o bolo tivesse vendido todinho. Ia vender na festa. Passava a noite nas festas vendendo bolo. Ficava bom do mesmo jeitinho que assar no fogão. De gás. E assava mais ligeira. Viu? E ela fazia todo tipo de bolo. Era bolo de arroz, bolo de milho, bolo de mangulão, bolo... Toda coisa ela fazia. A mãe criou nós nesse sistema do bolo de arroz.
Minha mãe, para mim, foi uma verdadeira guerreira. Fiz muito mangulão, faço é muito. Agora tá meio fraco, que o povo parece que sumiu tudo, foram embora, não sei para onde. Mas a gente ainda vende, o mangulão é difícil sobrar, viu? O mangulão é o que vende mais e pão de queijo. E igualzinho da minha mãe. Eu fazia do mesmo jeitinho que ela fazia, que ela me ensinou a fazer, eu faço, até hoje. Bom, o segredo é você se dedicar naquilo que faz, né? E colocar muito amor e persistir naquilo. A gente, quando cozinha na lenha, a comida fica diferente. Tem aquele gostinho de fumaça lá dentro e aquela coisinha. E o bolo, quando fazia no cupinzeiro, eu não sei se tinha gosto diferente. Acho que não tinha, não, que é do mesmo gosto que eu faço o meu lá no forno ali de gás. E eu achava até melhor o bolo da minha mãe. Pois é, eu vou parar de cozinhar só no dia que eu morrer. Aí que eu vou parar de cozinhar, viu? Aí vou parar com saudade, que eu gosto de cozinhar. Chegou 2 mulheres e disse assim, eita, essa mulher que faz o melhor bolo do mundo. Ah, isso aí, pra mim, é muito bom. É muito bom demais, muito gratificante. Eu aprendi a cozinhar mesmo em casa, com minha mãe, sempre a gente teve muita gente em casa. E eu ajudando ela e aprendi a cozinhar. Comecei a pescar, era menino, né? Eu ia mais meu pai, começava a remar a canoa e ver ele pescando, né? Quando ele estava de folga, que não tinha outro serviço, ele ia pescar, né? E sempre eu mais ele. Né? Aí nós pescávamos, tinha dia que nós passávamos o dia no rio, aí assava o peixe como de jeito aqui, aí comia. O meu tempero eu faço aqui, sabe? A pimenta do reino, um dia desse a Maria até levou um bocado para pisar no pilão, né? Para fazer só a pimenta. Aí eu bato o alho no liquidificador com cebola, não sabe? Para fazer o tempero. No flange é assim, ó. A gente bota o flange, né? Aí bota o peixe com escama, né? A gente não tira a escama do peixe passar no flange. Bota com a escama que ele queima. Quando ele está de um lado assado, a gente vira para o outro lado. Aí quando ele termina de assar, aí faz o molho, né? Vai ter que fazer o que a gente não faz nem o molho. Aí bota o sal ali do lado, aí botando o sal, comendo e com a farinha. Pois é, quando eu vou botar no fogo, ó, que nem essa daqui, aqui eu tempero, aí eu ponho na panela, refoga ela, bem refogada, aí é que bota um pouco de água, vai botando para ela ir ficando pronta, não sabe? Então é assim, tem que refogar, tem que abafar, não pode fazer assim, avulso de qualquer jeito, que aí não vai prestar. E as pessoas que faz comida, ela não quer saber se fica boa, né? Porque ela vai fazer para vender, ela não faz com amor, não faz do jeito que seja para si própria comer. E aqui não, do jeito que eu faço para mim comer, eu faço para o freguês comer. Aí nós começávamos a pescar, não tinha motor, era de remo, né? Aí nós ia lá para as proximidades do Tupiranga, quando você sabia que tinha o cardume, a gente pescava e vinha. E tinha que pescar até as certas horas da noite, tinha que vir embora. Né? Como bem na Praia do Meio, lá nos Macacos, que era mais perto, né? João Vaz, que era para a gente amanhecer o dia com o peixe aqui. Não tinha gelo, não tinha motor, tinha que ser do remo. Né? E as canoas não eram nesse feitio. As canoas eram feitas de um touro de pau, né? Aí fazia as canoas, era boinha para andar. Faço de tudo. Se a pessoa pedir um arroz carreteiro, eu faço. Se pedir um feijão tropeiro, eu faço. Se pedir um arroz rubacão, eu faço, não sabe? Então eu faço de tudo, não é só a galinha. Mas o preferido do pessoal é a galinha e o peixe. Eu gosto de pescar porque, em primeiro lugar, ganhar um pouco do trocado. Segundo lugar, porque eu gosto muito de peixe. Eu gosto de peixe demais mesmo, para me comer o peixe, né? E
E outro, a tradição para mim não estar quieto dentro de casa. Eu saio pescar, nem que seja ali por perto. Aí eu acho uma beleza o pescaria. Eu gosto muito de Marabá. E esse rio, eu amo esse rio. Para mim, a beleza toda do Marabá é esse rio. Eu amo esse rio. Faço tudo com amor. Porque não adianta você querer fazer uma coisa só porque tu vai ganhar o dinheiro. Não, tu tem que fazer com amor, gostando, amando aquele ali. É assim que tem que ser. Eu nasci no Castanhal, do Zeca do Nelito, num local chamado Água Boa. Porque meu pai catava castanha, cortava, ensacava e uma tropa de burro trazia para o local onde tinha os barracões. Depois a gente passava o inverno lá e no verão a gente vinha para a cidade para estudar. Vem para cá só com uma rede, umas roupinhas, umas panelas, né? E aqui, estou trabalhando aqui. A gente na época se alimentava mais com caça, não tinha carne de gado, porque a vida era difícil. A carne de gado era só para quem podia. Cara, Marabá para mim representa tudo, né? Porque eu nasci e fui criado aqui, né? Fui militar, passei muito tempo, né? E depois que eu casei, eu fui mexer, eu montei um clube, na Getúlio Vargas, né? Um clube, um bar. Aí começou a minha história. Quando a gente se tornou 6 irmãos, a gente foi trabalhar na roça. Lá já se fazia panelada, porque meu pai já tinha um gado, pouco, não era muito, era pouco, mas matava, vendia carne, a gente ficava só com a roçada, a buchada, e lá a gente comecei a fazer panelada com minha mãe. A carne de sol eu comecei, eu disse, não, vou fazer a carne de sol. Eu comecei comprando ela pronta, né? Lá, mas vinha muito salgada. Eu disse, não, vou comprar minha carne, eu mesmo vou temperar ela, né? Aí eu tempero ela já é normal, eu tempero, boto no leite, boto no frio, depois tiro, né? Boto para secar um pouco no sol, né? E faço uma maravilha, viu? Meu pai, que ele já veio do Piauí, foi para o Maranhão, encontrou minha mãe, vieram tudo para o Pará e morreram tudo aqui. Então foi aqui que nós encontramos o objetivo. É tanto que até hoje eu vivo aqui. Trouxe também esse pilão aqui que é do meu pai, né? Meu pai ainda é vivo hoje. Meu pai tem 96 anos, né? E ele era um dos castanheiros pioneiros, né, de Marabá, né? Seu Adão. Pois é. Aí eu pedi esse pilão para ele me fazer a paçoca, né? Que sempre ele fazia, a gente comia e eu senti muita saudade disso aí. Eu disse, vou levar esse pilão. Ele me deu. Cuida dele aí. Pronto. Estou até hoje cuidando dele. Eu acho que esse pilão tem mais ou menos uns 30 e poucos anos, esse pilão. Mas está bem conservado ele, viu? Eu coloquei uma barraca na festa junina e comecei a vender. E foi dando certo. Aí eu vendia panelada, vendia o tacacá, o vatapá, a galinha caipira. Aí assim foi dando certo e estou até hoje fazendo isso. Criei meus irmãos, criei meu filho e cuidei da minha mãe. Como não tinha local para vender, aí a gente ia aventurar na madrugada no final da festa. Porque vem bêbado, vem ressaca, quer tirar a ressaca, né, bebê? Quando eu vou cozinhar, eu vou para a cozinha feliz. Eu faço tudo com amor. E aquilo que é feito com amor sempre é bem aceito. Não posso agradar o mundo inteiro, mas 99% das pessoas eu agrado. Marabá, terra bendita, terra de um povo que acredita. Aqui jorra leite e mel. Deus abençoou tuas nascentes,
para o sustento dessa gente, é mesmo um pedacinho do céu. Terra do paraense e do africano, do maranhense e do paulistano, do indígena e do alagoano, terra de gente carinhosa, terra do bom samaritano. A princesinha dengosa, por ela nos apaixonamos. Sim, um paraíso tropical, teu solo é rico culturalmente. Uma miscigenação fervescente traz o calor humano a este pontal. A culinária é de primeira, no festejo junino ou na feira. Faz Marabá ser tão especial. Adão Almeida, o poeta do povo. A Hermesinda era lavadeira. Foi a primeira pessoa que me deu quibe. Chegou em casa com um prato assim, destampado, só com quibe, só de abóbora. Aí eu disse, o que é isso? Não sabia. É quibe, Irene, para comer dia de sexta-feira santa. Hoje é sexta-feira santa. Aí ela trouxe. Foi a primeira pessoa que me mostrou o quibe. Depois eu aprendi a fazer esse, com as coisas, com a minha sogra, que bota tudo quanto é verdura que quiser. Pego essa castanha, aí eu bato no liquidificador, boto água, bato, fica bem grosso, aí eu corto a verdura todinha, tempero ela com alho, pimenta do reino, cebola. Aí refogo, aí eu boto leite para cozinhar ela no leite, com todos esses temperos aí, ó. Esse aqui eu aprendi depois de casada, na minha sogra, do Maranhão. Mas faziam com leite babaçu e nós fazíamos com leite de castanha. Até hoje tem a leite de castanha ainda. Minha mãe nasceu em Riachão, né, no Maranhão. Perdeu os pais aos 10 anos. Veio com a avó de lá até Marabá, em cima de jumentos e cavalos, como ela contava. Chegou em Marabá em 52 e, de início, ela morou com a avó. Mas era muito comum naquela época os avós darem os netos, né, para morar com famílias. E ela acabou indo morar com a família de um casal, recém-casado, que era seu Raimundo Sobrinho e dona Vitória Benta Sobrinho. E com eles ela permaneceu trabalhando por 52 anos. Uai, a minha vida em Porá era a vida assim de um trabalho, né? A gente não tinha muitas condições. Meu esposo trabalhava fora, eu trabalhava no hospital. Cheguei a trabalhar 12 anos. Aí saí para vir para cá, para Marabá. Trabalhava, né, lá, mas ele pegou, ofereceu para nós, né, que queria trazer nós para cá. Essa pessoa era o Rodrigo. Rodrigo, ele é casado com a minha sobrinha. Ele trabalhava aqui, ele fez a proposta para a gente vir para olhar a fazenda para ele. A casa era cheia das minhas amigas aprendendo lenda, só gente, Joyce, só esse povo. E por aí tudo ia aprender a fazer comida comigo. Eu fazia bolo de castanha, tenho livros com receita, aprendi a fazer tudo. E aí a dona Benta, que é a patroa e minha mãe de criação, né, que eu considero ela como minha mãe também, ela teve a ideia delas começarem a fazer, né, biscoito para vender. E foi nisso que minha mãe aprendeu. Ela aprendeu a receita de 2 biscoitos, que eram os 2 biscoitos que ela fazia, que é o biscoito de castanha, que é o famoso na mão dela, que foi o que ela vendia muito, e um outro de coco chamado língua de mulata. Porque lá era muito difícil, lá era 3 brejos para passar, lama, espinho, demais. Aí eu e a Delma, meu esposo e meu menino viviam fazendo roça, derrubando, fazendo abertura, né? E eu e ela ia, não tinha estrada. Era pelos piques, dentro das matas, passando pelos espinhos, por tudo quanto era coisa. Quando a gente estava indo, a gente encontrava com aqueles homens sem camisa, barbudo, com a espingardona de um lado, um facãozão do outro. A gente quase morria de medo, mas tinha que ir. Minha mãe fazia todo o processo. E ela descascava no facão, normalmente uma lata e meia de castanha,
Depois ela tirava a pele, né? Para depois passar por um processo de moagem, para então ela começar a fazer o biscoito. Eu cozinhava, era para muitos peão. Tinha dia que era 12, 15 peão. Levava lá no serviço, na merenda. Menina, fazia aquelas bacionas assim, ó, sabe de quê? Bolo frito na gordura. Um dia nós pegou 7 sacos de milho, saco grande, e fomos fazer essas pamonhas. Nós terminamos, era 1h da madrugada, que deu pamonha demais. Então era muito braço. E ela tinha que fazer todo o processo, ele é manual, né? É no braço mesmo, ela era uma mulher muito forte. Eu aprendi com uma amiga, uma prima do José chamada Sucema. Então ela ia para casa, ela adorava esses meninos, aí ia fazer comida para eles, e eles adoravam. Ela me ensinou tudo. Não, piqui daqui não presta. Nunca, não, só se tiver piqui aqui que presta, é que trouxe muda de outro lugar. Só Tocantins e Goiás. Ela foi ficando mais velha e ela foi cansando, né? Porque é uma massa muito pesada. Então ela começou a me ensinar a fazer, né? Ela ficava comigo, eu acordava cedo e ia fazer a massa com ela. E eu fui fazendo isso mesmo depois que eu comecei a trabalhar, mesmo trabalhando, ela me acordava mais cedo, minha filha levanta, vamos fazer a massa. E eu fazia massa com ela, e como não é uma receita muito difícil, o truque é o ponto da massa, né? Minha mãe gostava de ver as pessoas comendo. Ela gostava de ver as pessoas felizes quando comiam. Então ela sempre dizia para mim isso: minha filha, de mau humor e sem amor ao que você está fazendo, a comida não vai dar certo. Então ela não fazia biscoito se ela tivesse de mau humor. Chateada, triste, ela dava um jeito de não fazer. Ou ela dava o jeito dela de enxergar o lado bom do que estava acontecendo para o humor dela mudar. Aí, porá, eu era empregada, né? E vim pra cá, passei a ser dona. Eu tinha gado, né? Eu tinha terra. Sempre tenho meu caderninho de receita do lado, confiro, aí eu faço tranquilo. Eu faço tudo, na cozinha, roupa. Também não deixo louça suja, vou fazendo, vou lavando. Eu faço um biscoito chamado biscoitinho de polvilho, para os netos, para os bisnetos. Ele coloca o buião aqui de biscoito cheinho e come. A felicidade, ela cabe, sim, num biscoito de castanha, no cheiro dele assando no forno, sabe? No sentar em torno de uma mesa e tomar um café com as pessoas que você gosta. Ele traz uma história, né? Uma história que a história da cidade está aí dentro, do seu período rico de castanha, pelo qual ela ficou conhecida. Ela trouxe minha casa. Ela trouxe minha casa. Que era o orgulho simples, pequena, mas era o maior orgulho da vida da minha mãe. E viva a Dona Maria. Ah, Marabá tem muita história boa, eu acho. Quantos sonhos cabem numa mala? Quantas histórias? E por onde viajam? Estradas de terra, de asfalto, campos, cidades? Malas alçadas que carregam lembranças e a certeza que lá na frente ainda há muita história para contar.